muita gente na população sabe que a privatização é uma desgraça, é um flagelo que vai se abater sobre a população. Quem que vai apoiar a reforma da CLT? Tem até a campanha, né? O MBL ele quer acreditar que se a gente perder as férias, 13º e tudo mais, a gente vai ganhar mais. Mas eu acho que fora o pessoal do MBL, que foi treinado nos Estados Unidos, quer dizer, outro país, não tem nada a ver com o Brasil, no Brasil, ninguém, nem a burguesia, nem a classe média coxinha acredita nisso daí. É a campanha mais aloprada que alguém já fez até hoje, né? A direita, ela é uma, além de ser mal intencionada e tudo, ela é meio, vive um pouco fora da realidade. Alguém me comentou que um direitista desse, nem sei quem que é, que estão todos pessoas assim intelectualmente brutas, escreveu um livro que chama Não Senhor Comuna, alguma coisa parecida com isso. E aí menciona o PCO no livro, porque o PCO pede um salário mínimo vital. Eu não li, também provavelmente nunca vou ler, mas algum companheiro aí estava comentando. E o argumento dele seria o seguinte: os patrões vão falir. Vão falir. Desde quando que a função nossa aqui, a função de um trabalhador, é impedir o patrão de falir? Faliu, porra. Mais ainda, está tudo falido. Se tirar o dinheiro do Estado, não tem uma empresa dessas que fique em pé. Será que o cara não viu? O cidadão que escreveu esse livro aí, será que ele não viu o que aconteceu com a crise das financeiras, seguradoras e bancos norte-americanos em 2008? Elas só existem até hoje porque o Estado colocou um dinheiro muito grande para sustentar essas empresas. Tinha que deixar muita gente de direita nos Estados Unidos, isso é interessante, né? Que é mais consciente do que esse cidadão que escreveu o livro, falou: não, tem que deixar falir, é a lei do mercado, não consegue se aguentar, vai à falência. Agora vem aí o cidadão que é liberal, né? Os trabalhadores têm que ganhar pouco para o patrão não falir. Não, senhor, pô. Dá os seus pulos aí para continuar existindo. Quer dizer, é uma coisa totalmente louca. Então, o que acontece? Reforma por decreto. E é uma coisa que atinge todo o ensino público brasileiro. Impressionante. Aí perguntaram sobre a questão curricular. Eu acho que a reforma ela tem dois ângulos diferentes. O primeiro, que é o mais fundamental, que ninguém fala, é o seguinte: isso aí é só um truque para economizar o dinheiro público para poder dar para os bancos. Então, eles vão diminuir o número de professores, papapá. O aluno que já tem um ensino que é, em grande medida, fraudulento, vai ter um ensino ainda mais fraudulento. Repetindo aqui uma advertência que o pessoal faz há anos. A burguesia quer acabar com todo o ensino público. Muita gente não entende isso daí. Todo. A ideia dos setores mais neoliberais, os banqueiros, etc. e tal, é acabar com tudo. Tem que ser tudo para nada para ninguém. Então, logicamente que nesse momento, se o cidadão apresentar aí a ideia de que ele vai acabar com todo o ensino público de uma paulada só, ele provoca um incêndio nacional. Então, eles vão por partes. Mas isso é parte desse projeto, né? Acabar com o ensino público. Então, eles vão... Economia é uma maneira eufemística de falar. A gente deveria falar mais claramente, que é o seguinte: o dinheiro que vai ser retirado da população com essa reforma é gigantesco. E vai para sustentar os capitalistas, que também o trabalhador deveria ganhar pouco para sustentar. Eu não sei o que esses capitalistas têm. Parece assim que são um deus, né? Que você tem que ir lá e dar... Você é camponês aí num país, você leva a sua vaca lá para o deus. Porque supostamente o deus vai dar uma boa colheita, etc. Agora, o capitalista, por que a gente tem que ir? Que tipo de vaca que ele é? Não dá para entender isso aí. Então, agora,
Na educação, eles vão cortar uma fatia enorme do orçamento e vão dar para os capitalistas, principalmente os banqueiros, esses que são a livre iniciativa, meritocracia, mas que não conseguem viver se você tirar, né, como é que chama? A muleta do dinheiro público. Quer dizer, isso aqui revela, as reformas todas do governo golpista, e essa daqui é importantíssima, elas revelam uma coisa: o capitalismo está falido. A política dos capitalistas é o seguinte: todo mundo no Brasil tem que trabalhar para sustentar essa gente. Não pode ter Bolsa Família, não pode ter educação pública e gratuita, não pode ter saúde pública e gratuita, não pode ter aposentadoria, porque o capitalismo precisa ser sustentado, ele não se sustenta. Você não pode ter férias, você tem que ser um escravo. Bom, a única coisa que a gente pode dizer é não. Se ele não se sustenta, não se sustenta. Vocês imaginem, por exemplo, a seguinte situação. Você é um escravo, né? Você pode ter a sua liberdade, mas aí alguém chega e fala assim: mas se você for livre, que quer dizer que você não vai, o cidadão não vai pendurar você no tronco e dar 50 chicotadas, você entendeu? Não vai cortar o seu lábio, não vai arrancar o seu dente, não vai te dar paulada na cabeça, não tem poder de vida e morte sobre você, não vai vender o seu filho, a sua mulher e tal. Se você for livre, olha que desgraça. Esse cara aí, ele vai à falência. Bom, vai à falência, pô. Então, eu vou ficar apoiando para ele não ir à falência? Que interesse que eu tenho nisso? Estatiza a empresa. Dá para o trabalhador. Não consegue pagar o salário? Vamos transformar essa empresa numa cooperativa de trabalhadores e o cidadão vai trabalhar como todo mundo. Abre aí uma vanzinha de cachorro quente na esquina e vê se ele consegue sobreviver. Sem aposentadoria, só os 755 anos de idade, né? Sem ensino público, sem saúde pública, sem nada. Só vendendo cachorro quente. Isso aí ninguém quer, né? Economia política é uma ciência para enganar os trouxas. Economia política é o seguinte: vou fazer um resumo para vocês do que é economia política. A economia não a economia política, mas a economia dos economistas. Eles fazem toda uma ideia, toda uma explicação para provar que você tem que viver na miséria. Esse tipo de ciência que prova isso daí é dispensável. Ninguém quer viver na miséria, ponto final. Que conversa mole é essa daí? Bom, aqui vai ser o pessoal que está preocupado com a corrupção, o pessoal do PSOL, não vou nem falar da direita, né? Porque a direita não merece tanta consideração. A esquerda pequeno-burguesa está preocupada com a corrupção, eles deveriam ver que a luta contra a corrupção vai levar ao maior roubo que o Brasil já atravessou até hoje. Então, vou dizer bem francamente, vendo a coisa do ponto de vista não moral e religioso, mas do ponto de vista do interesse, mesmo que toda essa corrupção que foi apresentada aí fosse real, melhor a corrupção do que eles vão fazer.